Igreja, quantos de nós ainda vivemos, talvez com uma mentalidade que não é a mentalidade de Cristo, não é a mentalidade que Deus tem para as nossas vidas? Quantos de nós ainda talvez temos uma mente ainda muito derrotada em relação ao Evangelho de Jesus? Principalmente porque muitas vezes as coisas não caminham conforme o resultado que nós esperamos. Nós esperamos algo e infelizmente nessa vida terrena muitas das coisas não vão ter o resultado exato que nós queremos, da forma que nós queremos, no tempo em que nós queremos. E por isso nós começamos a assumir uma mentalidade que não é a mentalidade de Deus para as nossas vidas. Principalmente quando nós pensamos em relação ao Evangelho. Quando eu me converti a Jesus, foi o quê? Bom demais. Quando eu me converti aos meus 18 anos de idade, foi maravilhoso. E continua sendo, amém? Por isso que eu estou aqui. Mas alguém já havia tentado me discipular quando eu era adolescente, e aquele adolescente saiu da igreja, aquele adolescente deu trabalho para os seus pais, até ele ter uma conversão real aos seus 38 não, né? Aos seus 18 anos de idade. Estou velho, mas não cheguei nisso ainda. Aos seus 18 anos de idade. E nós pensamos que aquilo que foi bom para nós vai ser bom para quem? Vai ser bom para os outros. E o que a gente começa a fazer? Falar de Jesus. A gente começa a compartilhar o Evangelho, a gente começa a falar para as pessoas, e Deus começa assim a usar as nossas vidas. E realmente para alguns Deus nos usa, aquela pessoa é transformada, aquela pessoa é tocada por Deus, mas para outros parece que a gente está fazendo o quê? Cheirando mal. Ô louco, pastor, misericórdia. Mas para outros parece que a gente é incômodo, para outros parece que a gente é estorvo, para outros parece que a gente é cansaço, para outros parece que a gente está batendo na mesma tecla. Aí outros começam a zombar de nós, outros talvez nos perseguem para a gente ser crente de verdade, outros nos maltratam, talvez inventem até uma mentira acerca de você. Você fala assim: meu Deus, eu estou servindo a Deus, e olha o que está acontecendo comigo. Por que eu estou passando por tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Por que tudo isso está acontecendo dentro da minha família? Por que tudo isso está acontecendo dentro da minha casa? Por que isso está acontecendo no meu trabalho? Eu estou servindo a Deus. Eu estou falando de Jesus e parece que as coisas não mudam. Mas algo a gente não pode esquecer. Não me mudou? Não mudou você um dia? Não teve algo que foi real na sua vida? Não teve algo que transformou a sua mente? Não teve um calor que veio sobre o teu coração? Não teve uma alegria nova? Não teve uma paz que veio sobre a tua vida? Não teve um fogo santo de Deus que começou a queimar no seu coração e você começou a crer nesse Deus que é vivo e verdadeiro? Sim ou não? Amém. Então por que nós começamos a duvidar do poder do Evangelho? Por que nós começamos a duvidar de Deus? Porque nós, às vezes, por não vermos o resultado que nós queremos na vida de alguém. Porque preste atenção aqui, é mais fácil você com fé em Deus provar um milagre de Deus na sua vida, do que você com fé em Deus ver o milagre de Deus na vida de outra pessoa. Porque vai depender do quê? Vai depender do que não, né? Vai depender de quem? Vai depender se aquela pessoa ela vai abrir o coração dela para Jesus ou não. Então nós começamos a querer ter o controle que nós não temos. Então é mais fácil eu provar o milagre de Deus na minha vida
do que eu ver às vezes alguém transformado pelo Evangelho. Sério, pastor, sério. Por isso que para mim o maior milagre é a conversão. É Deus pegar alguém sujo, alguém podre, alguém mentiroso, alguém imoral, alguém cheio de vícios, e Deus ir lá transformar essa pessoa. Para mim esse é o quê? Esse é o maior milagre. Mas por às vezes as coisas não caminharem da forma que eu quero, no tempo que eu quero, eu não ter o controle sobre outra pessoa. Será que eu tenho que parar então de orar para aquela pessoa? Será que eu tenho que desistir daquela pessoa? Será que eu tenho que jogar os pontos, desistir de tudo, falar, meu Deus, ela nunca entende, ela nunca recebe a palavra, ela nunca se converte? Ou será que eu tenho que continuar a crer naquilo que um dia me transformou? Ou será que essas lutas que eu estou passando, essas pessoas que eu não vejo, talvez provando de Deus, na verdade é Deus querendo me levar a um nível maior de fé? É Deus querendo me levar a um nível maior de intimidade com Deus. É Deus querendo me levar a um nível maior de glória, para que eu desfrute e prove de coisas maiores na minha vida. E a partir do momento que eu começo a provar e desfrutar de coisas maiores na minha vida, isso começa a se derramar sobre quem? Sobre aqueles que estão à minha volta. Então nós não podemos perder a alegria por causa daqueles que estão à nossa volta. Mas nós temos que lembrar de Jesus que um dia nos alcançou, da alegria que veio sobre o nosso coração, manter esse fogo santo queimando dentro de nós, manter o primeiro amor dentro de nós, continuar servindo a Jesus com todas as nossas forças, com as nossas alegrias, independente de quem quer que seja. Amém, igreja? Amém. É um desafio, mas você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Amém? Abra comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Segunda Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em triunfo em Cristo. Por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte para a morte, para aqueles fragrância de vida para a vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória
comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, falamos com ousadia no falar, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Deus, que mediante a Tua palavra, que é verdadeira, transformadora, que haja uma transformação como nós vimos aqui, Senhor, a um nível maior de glória, Senhor. Deus, que este homem, que essa mulher, Deus, seja o bom perfume de Cristo, o aroma de Cristo, Senhor, a fragrância do céu sobre a terra. Deus, que esse homem, que essa mulher, Deus, seja uma carta viva de Deus, lida por todos, Senhor, conhecida diante dos homens, Senhor, no nome de Jesus, não escrita por homens, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Que a glória, que é ainda maior do que a de Moisés provou lá no monte, Deus, se manifeste sobre nós a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Se eu tiver que pregar 2 pregações, amém, que acho que vai dar 2, talvez, vamos ver se vai dar tempo. Amém? Aqui nós estamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta pode ser a terceira ou quarta carta, porque os estudiosos dizem que se perdeu a primeira e a terceira carta. Tanto que 1 Coríntios muitos dizem que é a segunda, e 2 Coríntios muitos dizem que é a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Pastor, por que Paulo mandou tantas cartas aos Coríntios? Porque era uma igreja que tinha problema ou não? O que você acha? Era uma igreja que tinha muitos problemas. Então por isso que o apóstolo Paulo havia enviado muitas cartas àquela igreja. Problemas dentro da igreja, problema de divisão, problema de um irmão levando outro, um monte de caminhos doidos aí, problemas de imoralidade, problemas de idolatria, problemas doutrinários, divisões, tudo isso acontecendo dentro da igreja. E Paulo havia fundado aquela igreja, o apóstolo Paulo havia plantado aquela igreja, com muito amor, com muito suor, com muito empenho, e em pouco tempo aquela igreja tinha, imagina aqui, ó, a igreja tinha que caminhar aqui. Onde estava essa igreja? Pouco tempo depois, 3 anos depois, a igreja, Paulo tinha instruído para que a igreja estava lá. A igreja estava lá no fundo, lá escondida, tinha se desviado totalmente do que o apóstolo Paulo tinha instruído aquela igreja. E indo para aquela igreja estavam indo homens com cartas de recomendação. Ó, recebe tal pregador aí, que esse pregador é bom. Estavam chegando a pregadores o quê? Carismáticos, eloquentes, homens que falavam bem, homens que estavam vendo o coração dos coríntios, homens que estavam vendo o coração daquela igreja. Mas nem tudo que brilha é o quê? Nem tudo que brilha é ouro. Eram homens que estavam o quê? Arrebanhando o coração daquela igreja, tirando o coração daquela igreja do verdadeiro evangelho. Mas Paulo vai expressar seu amor por aquela igreja. A gente vê isso no capítulo 2, versículo 4. Desde o versículo 12 ele vem falando do capítulo 1, mas no capítulo 2, versículo 4, Paulo fala assim: pois eu lhes escrevi com grande aflição, angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Igreja, só vai saber da aflição, da angústia, das lágrimas,
um líder que profundamente ama a sua igreja. E como é triste nos nossos dias, nós vemos o que eu não vou nem falar de mim, eu vou falar do pastor Roberto, da Silva, pastor Carlos. O Hugo conhece o pastor Carlos desde lá de Martinópolis, passou umas boas, não, muitas, muitas lutas. Homens que choram, homens que derramam as suas lágrimas, homens que estão clamando pela igreja, homens que oram pela igreja, homens que sempre estiveram dispostos a servir. Mas hoje é muito mais fácil eu ouvir um evangelho que acaricia o meu ouvido. Hoje é muito mais fácil eu querer encaixar a Bíblia na minha vida do que eu me encaixar na Bíblia. A palavra de Deus diz que nos últimos dias os homens sentiriam coceira. 2 Timóteo, capítulo 4. Eles sentiriam coceira nos seus ouvidos, eles procurariam mestres que falariam conforme aquilo que lhes agrada. Igreja, mudou alguma coisa da época de Paulo? Não mudou nada. O povo é a mesma coisa, o povo continua o quê? Querendo ouvir aquilo que lhe agrada, querendo ouvir aquilo que acaricia o seu ego. Mas Paulo estava convicto de algo que, não, eu plantei essa igreja, eu me dediquei a essa igreja. Se for preciso derramar lágrimas, eu vou derramar lágrimas. Se for preciso orar, eu vou orar. Mas aquilo que Deus começou na vida dessa igreja, o Senhor vai concluir, Ele vai completar. Eu vou continuar fazendo o que for preciso, porque foi por meio de Cristo, foi por meio do Espírito Santo, que muitos que estavam lá na idolatria no templo de Corinto, prostitutas cultuais que estavam lá no templo, se converteram. Foi lá no lugar da imoralidade que muitos haviam se convertido, arrancados da idolatria. E eu vi essa transformação. Paulo tinha visto isso. Vamos pensar nos nossos dias. Quantos irmãos aqui na igreja foram arrancados das drogas, da imoralidade, de uma vida sem Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O Evangelho continua poderoso. Amém. O Espírito de Deus continua transformando. Amém. A igreja de Jesus não está suja. Amém? Amém. Amém. Tem gente que se identifica como igreja, mas não é igreja. Tem gente que se identifica como ovelha, mas não é ovelha. Porque a igreja de Jesus continua sendo santa, a igreja de Jesus continua sendo separada, a igreja de Jesus continua adornada, a igreja de Jesus continua cheia do Espírito, a igreja de Jesus continua cheia do azeite. É a virgem que se mantém lá, cheia do Senhor. A igreja de Jesus não é derrotada, mas a igreja de Jesus vai prevalecer contra o inferno, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém, igreja? Amém. Amém. Então Paulo sabia disso. Paulo tinha visto a glória de Deus transformar vidas. E Paulo sabia o que? Que a glória seria ainda maior. Amém, igreja? Amém? A glória será ainda maior. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Amém? A glória será ainda maior. Igreja Batista Betel, aquilo que Deus começou a fazer nesta igreja, aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, a glória será ainda maior. Amém? Amém. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completar. Amém. Amém. O Espírito de Deus que um dia te tocou, te transformou, Ele continua agindo na sua vida. Ele continua sendo o Deus da sua vida. Ele continua sendo o seu Senhor. Amém. Aquele que te transformou ainda não terminou a obra em você. Ele ainda está trabalhando em você, Ele ainda está trabalhando na sua vida, Ele ainda está te aperfeiçoando, Ele ainda está trabalhando no seu caráter. E muitas vezes vai doer, muitas vezes vai ser difícil, mas a glória de Deus ainda vai ser maior na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vidas foram alcançadas nesse lugar, famílias foram alcançadas nesse lugar. Amém? A glória será ainda maior. Mais e mais vidas serão alcançadas e transformadas nesse lugar. Amém? A igreja construiu ao que é lá. Amém? Se levantou aqui, humanamente falando, a gente olhar assim e fala: meu Deus, né? É um milagre. E realmente é um milagre de Deus a gente olhar tudo aquilo que Deus levantou aqui ao lado. Igreja, a glória será
ainda maior. Amém? Glória a Deus. O Senhor está apenas começando, mais vidas serão alcançadas, restauradas, transformadas nesta igreja, porque o Espírito de Deus está agindo no meio do seu povo. A glória será ainda maior. Olha para a pessoa que está falando, diga assim: você ainda não terminou a sua jornada. Há muito que viver com Jesus. Se prepara, porque a glória será ainda maior. Amém? Amém? Aquele templo lá foi destruído, o templo de Salomão. Quando reconstruíram o templo, quem tinha visto o templo antigo fez o quê? Chorou. Meu Deus, esse é o templo. A gente tinha visto a primeira casa. Mas quem disse que o templo que eles levantaram na mão deles era a segunda casa? Porque agora é uma casa que não é habitada, não é um templo, não é construído por mãos humanas. Mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Por quê? Porque a glória da segunda casa sou eu e você. Amém? A segunda casa, agora quem é a casa do Espírito Santo de Deus sou eu e você. Por isso que a glória da segunda casa é ainda maior, porque agora é de glória em glória. A glória vinha sobre o templo, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. A glória sobre a sua vida vai ser ainda maior. Basta você buscar, basta você pedir, basta você ansiar, basta você desejar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Amém? A glória será maior. Amém? Então nós precisamos crer nisso fielmente. Nós precisamos crer que essa glória de Deus que está em nós, ela vai se manifestar e ela vai ser derramada sobre outros. A gente precisa ter essa ousadia de Deus. Amém? Então o que Deus quer fazer? Deus quer que eu prove de uma glória maior, e Deus quer que eu leve outras pessoas a provar de uma glória maior. Amém? Agora a minha pergunta é: aquilo que você está vivendo com Deus hoje, na sua intimidade com Deus, na sua vida de oração, Bíblia, jejum, na sua busca a Deus, tem te permitido viver uma glória maior? Ou será que Deus quer algo mais de você? Ou Deus está te pedindo algo mais, e Deus está falando assim: me busca que eu vou derramar mais. Me busca mais que eu tenho mais. Amém? Amém, igreja? Então, primeiro, bom perfume de Cristo. Graças a Deus que sempre nos conduz em vitória. Graças a Deus que nos conduz vitoriosamente em triunfo. Nós temos que dar graças a Deus. Paulo, como eu disse, Paulo, quando escreve essa carta, essa igreja está cheia do quê? Essa igreja é uma igreja, vamos colocar assim, humanamente falando, boa? É uma igreja sem problema? Não, é uma igreja cheia de problemas. Mas Paulo fala assim: graças a Deus. Ou seja, não quer dizer que, como Paulo, talvez eu estou num momento ruim, que eu não tenho que ser grato. Eu tenho que ser grato a Deus mesmo no momento ruim. Sabe por quê? Porque eu não estou parado, eu estou sendo conduzido, eu estou sendo levado em triunfo, eu estou sendo conduzido vitoriosamente em Cristo. Amém, igreja? Amém? Eu não estou parado, eu estou caminhando e sendo conduzido triunfalmente em Cristo. Você sabe o que era isso na época? Um exército ia guerrear e conquistava o outro. E aí aquele exército voltava. Quem voltava naquela época? O imperador. O imperador romano voltava com o seu exército triunfante. E eles entravam pela porta da cidade triunfante. O que Paulo está querendo dizer aqui? Nós, como igreja do Senhor, nós estamos sendo conduzidos em vitória, amém? Essa guerra a gente já venceu, igreja, amém? Nós já vencemos essa guerra, porque nós temos um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que governa sobre todas as coisas.
E Ele está nos conduzindo em vitória, amém? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Assim como César lá naquela época voltava com seus exércitos humanos. Aonde está César hoje? Aonde está o Império Romano hoje? Aonde? Cadê? Mas onde está Jesus hoje? Está sobre o trono, Rei dos reis, Senhor dos senhores, intercedendo por nós junto ao Pai. Eu e você estamos sendo conduzidos em vitória, amém, igreja? Amém, Jesus. Nós estamos sendo conduzidos em triunfo. E aqui é muito interessante que nas entradas triunfais, Paulo vai falar assim: por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pastor, o que é isso? Exala a fragrância em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Alguém já viu aqui? Eu estudando, eu nunca tinha visto esse nome na minha vida. Alguém sabe o que é? Turiferrário. Alguém sabe o que é um turiferrário? Alguém sabe isso? Eu também sabia. Turiferrário é quem carrega o turíbulo. Alguém sabe o que é um turíbulo? Alguém? Eu também não sabia. Já viu aquela pessoa que carrega assim um negócio e dele sai incenso? Sim ou não? Quando se vencia a guerra, havia os turiferrários com os turíbulos. E eles iam carregando o quê? O incenso. Sim ou não? O que significa isso? Nós agora somos o quê? A aroma, a fragrância de Cristo. Sabe o que é isso? Nós estamos à frente do exército de Deus. Nós estamos à frente do exército do Senhor, o que? Celebrando. Está subindo ao Senhor o nosso incenso agradável, o incenso de um povo que já venceu. Amém, igreja? A minha sua oração é como o quê? Incenso que está subindo ao Senhor. Nós, como povo de Deus, já vencemos, já triunfamos. Amém, igreja? Amém? Amém? E a nossa oração, e nós como filhos de Deus, cheios da glória de Deus, nós estamos o que fazendo com esse perfume? Nós estamos fazendo o que com essa boa fragrância? Nós estamos o que? Espalhando, falando que há um rei, há um Senhor que salva, há um Senhor que liberta, há um Senhor que transforma, há um Senhor que restaura, e o seu nome é Jesus, e nós estamos à frente do exército de Deus, levando Jesus a todos os lugares. Amém, igreja? Nós somos este povo de Deus que está fazendo isso, porque para Deus nós somos aroma de Cristo. Sabe de quem você tem o cheiro? Sabe de quem você tem o aroma? Aroma de quê? Aroma de quem? Aroma de Cristo. Amém? Você tem o aroma do céu. Amém? Amém? Você tem o aroma de Cristo. Você é a boa fragrância de Jesus. Você é o bom perfume de Cristo. Amém? Amém? E para fazer um perfume? Como faz o perfume? Se você vai pegar lá alguma erva que vai lá, alguma coisa que você tem que fazer nessa erva, você tem que amassar, você tem que fazer passar por um processo ali, até que vira o que? O bom perfume. Nós somos este bom perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para os que estão perecendo, nós somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles o quê? Para aqueles que estão sendo salvos, fragrância de vida para a vida. Então pensa comigo aqui, nós somos o bom perfume de Cristo, e nós estamos conquistando por meio de Jesus, nós somos triunfantes em Jesus. Só que assim, sempre vai ter alguém que foi o quê? Que venceu, e alguém que foi o quê? Derrotado. E quem foi derrotado não está muito feliz. Em primeiro lugar, quem foi derrotado quando Jesus triunfou na cruz? Satanás e seus demônios. Eles não estão felizes com a nossa vitória. Por isso que lá no começo eu disse que nós temos que tomar cuidado de não tomarmos uma mente derrotada, porque a nossa mente não é uma mente derrotada. A nossa mente é uma mente o quê? Triunfante.
Amém, igreja? Você está entendendo o que eu estou falando? A sua mente está derrotada ou a sua mente está triunfante? Amém? Estão entendendo? Porque há um inimigo nosso que foi derrotado e ele quer colocar na sua cabeça que você foi derrotado, mas é porque ele foi derrotado. E ele quer te impedir de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer que você não prove no nível maior de glória de Deus. Ele não quer que as coisas mudem na vida das pessoas que estão ao seu redor, que você desista de orar, de pregar para elas, enquanto você tem que continuar o quê? Pregando e falando. E se a outra pessoa ela não está aberta a Deus, ou ela não está na presença de Deus, o cheiro vai ser o que para ela? Bom ou ruim? Ruim. Por isso que muitas pessoas se levantam contra nós. O cheiro não vai ser bom, o cheiro vai ser ruim. Para alguns você vai cheirar mal. Por quê? Porque na verdade quem está morto sente o cheiro do que no nariz? De morte. Mas quem o Evangelho está alcançando, é aquilo que nós vemos aqui, aqueles que estão sendo salvos, aquele que o Espírito Santo de Deus está trabalhando. O cheiro é o quê? Opa, tem algo diferente aí. Eu ia para a igreja e o cheiro para mim não era tão bom. Eu ia porque eu tinha que ir, porque meus pais não obrigavam a ir. Mas chegou um momento que o bom perfume de Cristo chegou a mim. E aí é aquele perfume que eu não quero mais abandonar. Amém? Amém? Eu não sei quem aqui às vezes usa um perfume e acaba que não gosta de trocar de perfume, acaba ficando sempre aquele mesmo perfume, né? Porque gostou do cheiro. Amém? Gostou, se apaixonou, amou o cheiro. Amém? E o bom perfume de Cristo no momento que era a morte, depois de certo momento começou o quê? Opa, tem algo diferente. E a gente começa a sentir aquele bom perfume dos céus vindo sobre a nossa vida, amém? E aquele bom perfume nos traz alegria, aquele bom perfume nos traz prazer, e agora aquele bom perfume começa a vir sobre mim, ele começa a transbordar de mim, amém? Mas igreja, o Evangelho não vai atrair todo mundo. João capítulo 3 vai falar assim, que eles amaram mais as trevas do que a luz. Muitas pessoas não querem uma mudança de vida, muitas pessoas não querem mudar. Por isso que o bom perfume de Cristo para alguns cheira o quê? Morte para a morte, o quê? Morte espiritual para a morte eterna. Mas para outros, vida espiritual para a vida eterna. Por isso que é morte para morte, vida para vida. E aí Paulo vai falar assim: meu Deus, mas quem está capacitado para tudo isso? Quem você acha que está capacitado para tudo isso? Paulo fala assim, mas quem está capacitado para tanto? Quem está capacitado para ser esse filho de Deus à frente do exército de Deus, sendo o bom perfume de Cristo avançando? Quem está capacitado para tanto? Quem está capacitado para tanto, igreja? Quem está capacitado, quem Deus capacitou, foi os anjos? Ou foi você? Foi você, amém? Amém. Deus te capacitou. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te capacitou. E acho que isso vai ficar para a segunda pregação, porque aqui eu estou no primeiro ponto ainda. Ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Quantos têm negociado o Evangelho de Deus hoje? Olha o que Paulo fala aqui. Ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Quantas pessoas têm negociado o Evangelho de Deus, puro e simples, a verdade, a palavra? Quantos têm torcido a palavra para se privilegiar por causa do Evangelho? Quantas vezes você vai lá e parece que só fala do que na igreja? De dinheiro, 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 dinheiro. O Evangelho que não existe. A gente tem esse Evangelho, né? Esse Evangelho da prosperidade que é o quê?
dá o seu dinheiro, dá o seu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Como se a gente pudesse negociar com Deus, barganhar com Deus. Como se a gente pudesse barganhar com quem é Senhor sobre todas as coisas. Eu vou dar, Deus vai ter que me dar de volta. Isso não é o Evangelho. Isso não está na palavra de Deus. Amém? Deus me dá 100%, eu dou 10%, porque Deus me deu 100%. E glória a Deus, Deus abençoe, porque está na palavra. Amém? Mas eu não vou barganhar com Deus. Quantos lugares as pessoas têm negociado a palavra de Deus para que as igrejas se encham? Para que, não é bem assim, vamos tentando tornar o Evangelho mais atrativo. Vamos atrair jovens com luzes, jogo de luz, fumaça. Vamos fazer da igreja quase uma boate. Não tem problema. Amém? Depois cada um dá conta de si a Deus. Não quero trazer aqui se a pessoa está certa ou errada. Ela vai depois ver como que vai se acertar com o diante de Deus. Mas tudo querendo tornar a igreja mais atraente, o Evangelho mais atraente. Mas igreja, a palavra de Deus não mudou. Amém? A verdade continua sendo verdade. A palavra de Deus continua não sendo negociada. A palavra de Deus não pode ser torcida, mas pelo contrário, é a palavra de Deus que nos torce, a palavra de Deus que nos converte, a palavra de Deus que nos transforma. Amém? A palavra de Deus continua a mesma. Os tempos mudaram, mas o que Jesus disse? Os céus e a terra passam, mas a minha palavra permanece para sempre. Amém? E é uma responsabilidade muito grande para nós que pregamos. Por quê, pastor? É uma responsabilidade grande para vocês que pregam. Olha o que diz aqui no versículo 17: em Cristo, ou seja, agora eu estou em Cristo, eu falo de Deus, eu falo na presença de Deus, diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. Algumas versões como homens enviados pelo próprio Deus, como da parte de Deus. Ou seja, a mensagem não é minha, a mensagem é de quem? De Deus. Eu falo em quem? Em Cristo. E eu falo na presença de quem? Na presença de Deus. Eu vou ter que dar conta do que eu estou falando, porque agora eu falo da parte de Deus, do próprio Deus. É uma responsabilidade e um privilégio. É um privilégio por quê? Porque eu estou em Cristo. Deus me usa para falar aquilo que Ele deseja. Glória a Deus. Isso é uma bênção. Mas é a responsabilidade. E se eu não tiver temor de Deus? Muitos vão chegar naquele dia, Jesus vai falar assim: ó, em meu nome vocês curaram enfermos, em meu nome vocês expulsaram demônios, em meu nome vocês fizeram isso, isso, isso. Mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Porque não respeitaram a palavra de Deus, não entenderam que estavam em Cristo, na presença de Deus, falando o que o próprio Deus quer dizer. Agora eu quero te falar uma coisa. Eu preciso tornar o Evangelho mais atrativo. Eu preciso tornar Jesus mais atraente. Eu preciso tornar a igreja mais atrativa, tentar colocar o mundo dentro da igreja. Porque se a pessoa entrar na igreja por causa do que ela é parecida com o mundo, a hora que o mundo for, vamos lá, a igreja vai competir com o mundo? Você acha que a igreja consegue ser mais atrativa do que o pecado? A pessoa entra por causa de uma atração pecaminosa no coração dela, né? Você acha que lá fora não vai ter uma atração pecaminosa mais atraente para ela? Não vai estar mais atrativo lá fora para ela? Por isso, igreja, o que eu entendo? Que o Evangelho é o mesmo, ele continua poderoso, amém? O Evangelho continua transformador, o Evangelho continua salvando, o Evangelho continua libertando, e é isso que me atrai até hoje. É isso que me atrai, eu caminhar com jovens, com adolescentes, e eu ver que muitos ali, sem referencial, sem nada, continuam falando assim: eu quero uma transformação na minha vida, eu quero viver algo com Deus, apesar das lutas, das crises. Eu continuo vendo o Evangelho salvando vidas, libertando pessoas, restaurando famílias, restaurando casamentos, curando pessoas. Eu continuo vendo o poder de Deus se manifestando. É isso que me atrai. O que me atrai é a glória de Deus, amém?